ثم الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvamos a Allah e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente e testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, o único todo-poderoso sem parceiros, aquele que é o primeiro, que sempre existiu, que é eterno, aquele que criou todo o universo, aquele que mantém todo o universo unicamente, aquele que é o único sustentador, aquele altíssimo e exaltado seja, que merece adoração unicamente, e aquele que, se nós obedecermos, teremos sucesso tanto nessa vida como na próxima vida também. E testemunhamos que Muhammad é servo e mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele, aquele que foi enviado como misericórdia para toda a humanidade, que foi enviado com a verdade, aquele que entregou a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele, aquele que foi enviado como o melhor ser humano que já pisou nessa terra, sallallahu alaihi wasallam, aquele que foi enviado com o melhor caráter, que foi enviado como o melhor esposo, o melhor amigo, o melhor companheiro, sallallahu alaihi wasallam, e aquele que, se nós seguirmos os seus passos, nós teremos sucesso tanto nessa vida como na próxima vida. E nós rogamos a Allah que nós sejamos das pessoas que seguem os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Eu aconselho primeiramente a mim e depois a vocês a temência a Allah, a taqwa. E Allah falou no Alcorão Sagrado, depois de dizer A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah diz: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Deus Altíssimo e Exaltado seja, diz no Alcorão: ó crentes, temam Allah a verdadeira temência e não morram a não ser como muçulmanos, e não morram a não ser como submissos a Deus Altíssimo e Exaltado seja unicamente. Irmãos e irmãs, continuando com a nossa série de sermão, falando a respeito dos dois últimos capítulos do Coran, falando a respeito da Surat Al-Falaq e da Surat Al-Nas, o capítulo da alvorada e o capítulo dos humanos. Nós iniciamos hoje lembrando que Allah subhanahu wa ta'ala, como Ele revelou no Coran, Ele, Altíssimo e Exaltado seja, nos revelou que Ele é o primeiro. Ele nos revelou que Ele é o primeiro. Ele sempre existiu antes de absolutamente tudo. Ele sempre, Altíssimo e Exaltado seja, existiu. Ele foi e Ele é e sempre será. Deus Altíssimo e Exaltado seja diz no Coran: Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in qadir wa huwa bi kulli shay'in alim. Deus Altíssimo e Exaltado seja diz o que no Coran? Que Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o primeiro e o derradeiro. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o primeiro, Altíssimo e Exaltado seja. E faz parte da nossa crença, do Tawhid, faz parte do monoteísmo puro, nós crermos que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é o primeiro e Ele é a fonte de onde vem absolutamente tudo. Deus Altíssimo e Exaltado seja, Ele é aquele que é o quê? É a fonte de onde vem absolutamente tudo. Altíssimo e Exaltado seja. E isso faz com que a gente o quê? Com que a gente cresça cada vez mais, ou com que a nossa fé cresça cada vez mais em Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, Ele sempre vai estar presente. Ele está presente e sempre vai estar presente, Altíssimo e Exaltado seja. Ele nunca vai faltar. E nós sabemos que tudo, menos Allah subhanahu wa ta'ala, tem fim. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele falou, Ele é o primeiro e o derradeiro. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, Ele não tem fim. Ele é o primeiro e Ele é o fim. Ele é o primeiro e Ele é o fim, Altíssimo e Exaltado seja. Como nós sabemos,
Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, como nós sabemos, e há no Alcorão Sagrado, que o que? Nós somos de Allah, inna lillah, ou seja, nós viemos de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós viemos de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala, do primeiro. Dele, Altíssimo e Exaltado seja. Wa inna ilayhi raji'un. Ou seja, todos nós retornaremos a Ele, Altíssimo e Exaltado seja. Nós viemos dele, do primeiro, e o fim será para Ele, Altíssimo e Exaltado seja. Unicamente. Isso faz, subhanallah, com que nós saibamos que Deus, Altíssimo e Exaltado seja, Ele é o primeiro, e Ele também é o quê? Aquele que criou absolutamente tudo. Deus, Altíssimo e Exaltado seja, foi quem criou absolutamente tudo, todo o universo. Ele foi quem criou absolutamente tudo, unicamente, sem nenhum parceiro. Ele não precisa de ninguém. Deus, Altíssimo e Exaltado seja, foi quem criou absolutamente todas as coisas. E Ele, Altíssimo e Exaltado seja, tem absolutamente tudo. Ou melhor dizendo, Ele, Altíssimo e Exaltado seja, tem a sabedoria absoluta. Subhanahu wa ta'ala. Deus, Altíssimo e Exaltado seja, tem a sabedoria de absolutamente tudo que Ele criou. E tendo a sabedoria de absolutamente tudo que Ele criou, Ele sabe de tudo que é bom para nós. De tudo que é bom para nós, seres humanos. E uma das coisas que Deus, Altíssimo e Exaltado seja, ama que nós façamos, que a gente faça, é que a gente busque o refúgio e a ajuda dele, Altíssimo e Exaltado seja, em absolutamente todos os assuntos da nossa vida. A adoração que Deus, Altíssimo e Exaltado seja, mais ama é que a gente busque o quê? O auxílio dele, Altíssimo e Exaltado seja. Quanto mais a gente busca o auxílio em Allah subhanahu wa ta'ala, mais Ele vai amar dessa ação. E consequentemente, mais Ele vai nos amar. Então, em todos os assuntos, Deus, Altíssimo e Exaltado seja, Ele vai amar que a gente busque o refúgio nele. Tanto que não é à toa que na Surat Al-Fatiha, nós buscamos o refúgio nele em todas as nossas orações. Todas as nossas orações nós dizemos o quê? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só a Ti adoramos e só de Ti imploramos ajuda. Então, se é uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou, que a gente fale diariamente na nossa vida, no nosso dia a dia, e mais que uma vez por dia, repetidamente a gente fala isso. Se Ele nos revelou isso, ou seja, só a Ti imploramos ajuda, Ele ama isso. Com certeza Deus, Altíssimo e Exaltado seja, ama isso. E quanto mais a gente pede, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, a súplica, ou seja, o du'a, o pedido para Deus, Altíssimo e Exaltado seja, é a essência da adoração. Então Ele ama isso com certeza. E subhanallah, a respeito das criações de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, Altíssimo e Exaltado seja, falou no Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq. Ou seja, Ele nos revelou, primeiro Ele diz, em nome de Allah, clemente e misericordioso, dizem, ou seja, diga, refugio-me no Senhor, ou seja, me refugio em Allah subhanahu wa ta'ala, Ele que é o Senhor do que? Da alvorada. E me refugio do que? Min sharri ma khalaq. Ou seja, contra o mal que foi criado. Nós nos refugiamos através desse versículo do Coran do mal que foi criado por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o primeiro ponto a respeito desses versículos é que Deus, Altíssimo e Exaltado seja, Ele nos revela que o quê? Que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da alvorada. Ele, Altíssimo e Exaltado seja, é o Senhor da alvorada também. Ele é o Senhor de absolutamente tudo, mas aqui nesse versículo Ele está falando que Ele é o Senhor da alvorada. Contra o mal o quê? Que foi criado. E o mal foi criado por Ele. O mal foi criado por quem? Por Allah subhanahu wa ta'ala. E Ele nos revela que Ele é o Criador desse mal. Então, sendo Ele o Criador desse mal e o Criador de absolutamente tudo, Ele, Altíssimo e Exaltado seja, subhanallah, Deus, Altíssimo e Exaltado seja, é aquele que criou absolutamente tudo. E sendo que Ele criou absolutamente tudo, Ele sabe de absolutamente tudo. E tendo a sabedoria de absolutamente tudo, inclusive de nós,
Ele sabe que o que? Que nós temos que buscar o refúgio nele, Altíssimo e exaltado seja. E ele nos revelou esses versículos, ou esses capítulos, para que a gente busque o refúgio nele, Altíssimo e exaltado seja, unicamente. E com certeza Deus, Altíssimo e exaltado seja, Ele é o grandioso, Ele é o Altíssimo, e Ele é o poderoso também. Sendo Ele tudo isso, nada, absolutamente nada, pode ferir a Allah subhanahu wa ta'ala. Nada pode ferir a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é absolutamente, subhanallah, superior a absolutamente tudo. Ele é o absoluto, as-samad. Então nós buscamos o refúgio nele, Altíssimo e exaltado seja, e sabendo que Ele, Altíssimo e exaltado seja, não pode ser ferido por absolutamente nada. E Ele pode nos proteger de absolutamente tudo, subhanallah. Isso faz parte do monoteísmo, com certeza. E quando a gente busca refúgio nele, Altíssimo e exaltado seja, através desses versículos, Ele está falando. O que Ele diz primeiramente nesses versículos? Qul a'udhu bi rabbil falaq. E no outro versículo, no outro capítulo, ele diz o quê? Qul a'udhu bi rabbin nas. Ou seja, diga, me refugio. Diga, me refugio no Senhor da alvorada. Diga, me refugio no Senhor dos homens, no Senhor dos humanos. Deus Altíssimo e exaltado seja está falando isso aqui. Então, quando a gente pede refúgio, através desses versículos, a gente está fazendo o quê? A gente está acatando a ordem dele, Altíssimo e exaltado seja, buscando refúgio nele, através desses versículos. Aí nos versículos seguintes, primeiro ele diz contra o mal que foi criado e tal, e aí ele diz o quê? Depois ele continua dizendo contra o mal da noite quando entenebrece, contra o mal das sopradoras dos nós e contra o mal do invejoso quando inveja. Nesses versículos aqui nós aprendemos que Deus Altíssimo e exaltado seja, Ele nos revelou nesses versículos a respeito das coisas que está fora, ou seja, de males que podem vir para nós, que Deus Altíssimo e exaltado seja nos proteja, que podem vir para nós, porém que está no externo, das sopradoras dos nós, ou seja, de alguém que pode fazer a feitiçaria, como nós falamos anteriormente, que foi feita a magia, a feitiçaria contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e atingiu a ele, e atingiu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, aqui ele diz a respeito disso, contra o mal da noite e contra o mal do invejoso quando inveja. Então, tudo a respeito daquilo que está fora de nós. E Allah subhanahu wa ta'ala, com certeza, sabe que isso pode nos atingir. Porém, a forma da gente estar buscando refúgio nele, Altíssimo e exaltado seja, através desses capítulos. Isso é muito importante, que a gente busque o refúgio dessas coisas, ou seja, contra o mal da noite, contra o mal do invejoso quando inveja e contra o mal das sopradoras dos nós. Com certeza é muito importante. Porém, na Surat An-Nas, lembrando da Surat An-Nas, vamos falar um pouco a respeito da Surat An-Nas agora. Fala a respeito de uma coisa ou de uma questão que pode nos atingir, como os sábios relatam, pode nos atingir diretamente, e que Deus nos proteja disso, de algo que pode nos atingir diretamente. O mundo do oculto, como nós sabemos, nós não temos acesso a isso, a não ser através do Alcorão Sagrado, dos versículos do Corão, dos versículos que Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou. Porém, a proteção disso está através desses versículos do Corão. Como nós sabemos, antes de entrar na Surat An-Nas diretamente, como nós sabemos, o nosso maior inimigo, quem que é o nosso maior inimigo? É Shaitan. O nosso maior inimigo é o Satanás. Isso começou com o nosso pai, Adão alaihi salam, e a sua esposa, a nossa mãe, Eva. Quando Adão alaihi salam, profeta Adão, que a paz de Deus esteja com ele, foi criado, Deus Altíssimo e exaltado seja, como nós sabemos, ele falou para que os anjos, e o Satanás estava entre os anjos ali, se prostrassem perante ele. Mas, subhanallah, uma coisa até que a gente tem que se refugiar, é que imagina Shaitan, que foi criado antes de Adão. Aí chega Adão alaihi salam, e Deus Altíssimo e exaltado seja fala para eles, para ele e os anjos:
olha, vocês devem se prostrar perante Adão. Vocês devem se prostrar perante essa criatura que eu criei. E aí, subhanallah, o Shaitã, ele fica com aquela arrogância, com aquela inveja no coração dele. E subhanallah, ele não obedece à ordem de Deus, Altíssimo e Exaltado seja. Ou seja, ele, subhanallah, diz que é melhor que Adão. Ou seja, tipo, esse ser foi criado agora, como que eu vou me prostrar perante ele? Eu estou aqui faz tempo e eu vou me prostrar perante esse ser que o Senhor criou agora? Foi a arrogância que afetou a ele. Subhanallah. E aí depois ele declarou que seria inimigo dos seres humanos. Ele declarou que seria inimigo dos seres humanos. Iria fazer com que o quê? Ia fazer com que os seres humanos fossem desviados, exceto os servos de Allah, como está no Alcorão Sagrado, subhanallah. E aí entrando na Surat An-Nas, Deus Altíssimo e Exaltado seja, diz no Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas. Deus Altíssimo e Exaltado seja, diz isso no Coran. Então, nesses versículos ele diz o quê? Diz: me refugio no Senhor dos humanos. Malikin Nas, ou seja, o rei dos humanos. Ilahin Nas, o Deus dos humanos. Contra o mal do sussurrador, aquele que sussurra no peito dos humanos. Ou seja, nesse versículo, subhanallah, Deus Altíssimo e Exaltado seja, al-waswas é aquilo que é sussurrado nos peitos dos humanos, para que seja o quê? Para que seja desviado. Anteriormente nós falamos das coisas que não eram diretamente a nós. A noite, as sopradoras dos nós e o invejoso quando inveja. Aqui diretamente, al-waswas, é isso que a gente tem que o quê? Se proteger. Que o Shaitã, se a gente for pensar, subhanallah, o Satanás, ele, como já foi falado no Alcorão Sagrado, ele não tortura o ser humano. Ele não faz uma tortura tipo, olha, você deve fazer isso, senão eu vou te queimar. Ou olha, você deve fazer isso, senão eu vou te empurrar do penhasco. Subhanallah. Ele não faz isso com a gente. Ele sussurra. Tanto ele como o exército dele. Ele sussurra para que a gente faça o mal. Porém, a proteção está através desses versículos. Não vou me cansar de falar isso. A proteção está através desses versículos. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Surat Ibrahim, ele diz o quê? E quando for encerrada a ordem, o Satanás dirá, olha, por certo, Allah vos prometeu a verdadeira promessa, e eu vos prometi, porém falhei. Allah vos prometeu a verdadeira promessa, e eu vos prometi também, mas eu falhei. Aí Allah subhanahu wa ta'ala continua dizendo, e eu não tinha poder algum sobre vós. Ou seja, Shaitã aqui ele está falando o quê? Eu não tinha poder algum sobre vós. Apenas o quê? Sussurrava. Apenas sussurrava. E eu não tinha poder algum sobre vós, senão que vos convoquei. E me atendestes. Ou seja, vocês atenderam ao meu pedido. Aquilo que eu sussurrei para vocês, vocês atenderam. Então não me censureis e censurai-vos a vós mesmos. Não sou vosso salvador, nem vós sois meus salvadores. Por certo, renego que me houvesseis associado a Allah. Por certo, os injustos terão doloroso castigo. Então, como Allah subhanahu wa ta'ala revelou para todos nós que o Shaitã ele não tem poder sobre nós. O que a gente pode fazer é o quê? A gente tem que se refugiar em Allah subhanahu wa ta'ala. E das formas da gente estar se refugiando em Allah subhanahu wa ta'ala é através desses versículos. Inshallah, na próxima semana nós falaremos um pouco sobre de como nós podemos nos refugiar em Allah subhanahu wa ta'ala através desses versículos. E Deus Altíssimo e Exaltado seja fala no Coran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, por certo que Ele é perdoador.